Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Estação Nerd e no programa de hoje falaremos sobre as 5 maiores bilheterias da história do cinema. Com tantos filmes incríveis sendo lançados semanalmente, é fácil a gente entender o motivo do cinema ser a grande indústria do entretenimento. Aliás, você já parou para pensar o quanto já investiu em ingressos de cinema? Ou melhor, quais são as maiores bilheterias mundiais? Bom, essa última pergunta responderemos no programa de hoje. Um filme pode arrecadar renda de várias formas, seja nas exibições nos cinemas, na venda de mídia para o público ou através dos direitos de exibição. Mas ainda, a maior fonte de arrecadação tem sido a venda de ingressos. Por isso, hoje nós listamos as 5 maiores bilheterias mundiais e por que esses filmes levaram tantas pessoas para frente das telonas. A 5ª maior bilheteria da história do cinema é do filme Os Vingadores de 2012, dirigido por Joss Whedon. A produção já chegou nas telonas quebrando o recorde. Foi a maior estreia na história dos Estados Unidos, arrecadando mais de 200 milhões de dólares. Até então, o recorde era do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Só aqui no Brasil, Os Vingadores arrecadou mais de 21 milhões de reais só na primeira semana. É muito dinheiro, gente. It will be every man for himself. Os Vingadores levou tanta gente para o cinema, pois se trata de uma guerra estrelada por super-heróis já conhecidos por outras produções da Marvel. A gente tem Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. Realmente, tal esforço resultou em uma das mais surpreendentes e eletrizantes transposições dos quadrinhos para as telas de cinema. A produção teve um custo estimado em 220 milhões de dólares e arrecadou mais de 1,5 bilhão de dólares. Realmente, a gente pode afirmar que o sucesso do filme é indiscutível. Gentlemen, what are you prepared to do? No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. A 4ª posição das maiores bilheterias de todos os tempos está com o filme Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de 2015. A continuação do clássico de Steven Spielberg arrecadou mais de 1,670 milhões de dólares e se tornou o filme mais assistido da franquia Jurassic Park. O filme levou tanta gente para os cinemas porque a produção demorou quase 15 anos desde o lançamento do último filme da saga. A boa notícia é que a gente não vai precisar esperar mais 15 anos, já que Jurassic World Reino Ameaçado estreia em junho desse ano. Será que temos um novo recorde vindo por aí? Bom, as expectativas são altas. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves. Oh, God. E no próximo bloco revelaremos quais são as 3 maiores bilheterias da história do cinema. Quais são as suas apostas? Não saia daí, que daqui a pouco a gente volta. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES.
com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional. O mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos de volta com Estação Nerd, hoje falando das 5 maiores bilheterias da história do cinema. Em quinto lugar a gente já revelou que foi Os Vingadores, em quarto Jurassic World e agora chegou a hora de conhecer as 3 maiores bilheterias mundiais. E quem fica em terceiro lugar levando a medalha de bronze é um filme da franquia Star Wars. O Despertar da Força de 2015 arrecadou impressionantes 2 bilhões e 68 milhões de dólares. O filme é dirigido pelo aclamado J.J. Abrams. Um dos motivos que levou tanta gente para assistir a produção é a tão aguardada continuação da saga. Star Wars, O Despertar da Força é o capítulo 7 da franquia e o último filme só havia sido lançado em 1983. A espera foi tão grande que só na venda de ingressos antecipados o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares. Realmente os fãs estavam ansiosos pela estreia de Star Wars, O Despertar da Força. E falando em Star Wars, a franquia é uma das maiores em bilheteria mundial. Todos os filmes tiveram resultados incríveis e inclusive em um próximo programa a gente vai falar sobre as maiores franquias do cinema. Aguardem! The Force, it's calling to you. Just let it in. E quem leva a prata é um dos filmes mais marcantes e mais populares da história do cinema. Com certeza a gente está falando de Titanic, um filme dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo DiCaprio. A produção, de 1997, arrecadou mais de 2 bilhões 186 milhões de dólares. Inclusive, Titanic permaneceu como o filme de maior bilheteria da história do cinema por 12 anos, gente. Realmente sucesso é indiscutível, mas daqui a pouco a gente fala qual foi o filme responsável por desbancar Titanic. Na época, Titanic foi considerado o longa mais caro, com um investimento de mais de 200 milhões de dólares. Inclusive, para vocês terem uma noção, uma réplica do navio foi feita no México para as gravações do filme. Titanic foi indicada a 14 Oscars e levou 11 prêmios, incluindo de melhor diretor e melhor filme. And the Oscar goes to Titanic. This is James Cameron's third Academy Award of the evening and the first for John Landau. Em 2012, após a conversão em 3D, Titanic foi relançado em homenagem aos 100 anos da viagem inaugural do navio. Após esse relançamento em 3D, o filme conquistou mais de 300 milhões de dólares. O sucesso de Titanic foi tão grande que a trilha sonora do filme atingiu o primeiro lugar das paradas musicais. A música My Heart Will Go On, interpretada pela maravilhosa Celine Dion, até hoje é um sucesso.
E quem fica com o ouro e o primeiro lugar é o filme responsável por desbancar Titanic do topo das maiores bilheterias mundiais. Eu estou falando do filme Avatar, que inclusive o diretor de Titanic, James Cameron, acabou comemorando esse feito, já que ele também é o diretor do filme que levou 3 Oscars. O filme de 2009 marcou uma revolução no cinema 3D e arrecadou mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Os investimentos para a produção de Avatar também não foram baixos. É estimado entre 280 a 310 milhões de dólares, mais 150 milhões só em divulgação. Realmente são muitos dólares investidos para a produção do filme. James Cameron começou a desenvolver Avatar em 1994 e só 14 anos depois ele conseguiu lançar o tão esperado projeto. Avatar nos apresenta um novo mundo, Pandora, onde os navios nativos daquele lugar e os humanos entram em guerra pelos recursos daquele planeta. O diretor James Cameron planeja lançar mais 4 filmes com sequência de Avatar. Apesar de ter adiado a produção mais de uma vez e não ter ainda uma data prevista para os lançamentos, o diretor afirmou que está em busca de novas tecnologias para a execução dos filmes. As expectativas para Avatar são muito altas, já que o filme é conhecido pelas suas revoluções tecnológicas. E aí, será que James Cameron nos surpreenderá mais uma vez? As expectativas são altas. Jake, it's real simple. I want you to learn from the inside. I want you to gain their trust. You should not be here. Go back. Well, this is your fault. I need your help. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as 5 maiores bilheterias do cinema, e o nosso próximo programa já está marcado com mais curiosidades deste universo.